Olá, meus amigos, vamos conversar sobre o aborto? Pois é, o Supremo Tribunal Federal está convidando a sociedade civil e a sociedade organizada para debater sobre este assunto. Eu também estou aqui para participar deste movimento, desse debate, dessa questão crítica e também com o intuito de provocar você para pensar também sobre este assunto. E nós, como cristãos, nós não podemos passar à margem dessa situação como se esse assunto não dissesse respeito à nossa vida. Então, institutos de pesquisas têm trazido para a gente números alarmantes acerca do aborto no mundo. Cerca de 50 milhões de abortos são feitos todos os anos, no mundo inteiro. E a questão que nós devemos estar levantando é a seguinte: quem tem o direito de decidir sobre esta população? Se deve viver ou se deve morrer nos seus primeiros dias de vida, nos seus primeiros meses de vida, ainda lá no útero da mãe? É o Estado? É o casal? É a família? É a mulher sozinha que tem que levantar essa questão e carregar esse peso sobre os seus ombros? Aqueles que advogam o aborto alegam os seguintes motivos: dificuldades financeiras são suficientes para abortar uma criança. Problemas de relacionamento com o pai dessa criança são motivos mais do que justificados para abortar uma criança. Algumas mulheres também alegam que não querem ser mães solteiras, mas elas também não querem abdicar de suas atividades sexuais. Outras acham que ter um filho as impediria de ter uma carreira profissional bem-sucedida. Outras mulheres também acham que elas não podem interromper o seu período estudantil, seu período escolar. Então, a opção para resolver este problema é o aborto da sua criança. Outros alegam que a mulher que foi vítima de um crime de estupro também deve fazer essa opção pelo aborto. Um outro motivo é a anencefalia, é aquela deformidade do cérebro da criança que está em desenvolvimento. E, por último, a promiscuidade sexual. O que é a promiscuidade sexual? É aquela ação, aquela atividade que hoje está presente precocemente nos nossos adolescentes. Hoje os nossos adolescentes estão iniciando sua atividade sexual entre 10, 11 e 12 anos. E muitas das meninas ficam grávidas exatamente nesse período onde acontece a sua primeira menstruação. E essas meninas não têm estrutura física, não têm estrutura biológica, não têm estrutura emocional, não têm estrutura espiritual, não têm estrutura social, não têm estrutura familiar até para levar adiante essa gestação. Então, a mãe vem, o avô, a avó, amigos e outras pessoas influenciam e a opção para essa menina é fazer o aborto. O assunto é de fato complexo e ele tem várias facetas, como ética, moral, religiosa e cultural. É por isso que nós cristãos, nós precisamos nos posicionar de forma clara e inequívoca sobre essa questão. E eu quero apresentar um único ponto para a gente refletir, para a gente pensar seriamente sobre isso. E essa questão que eu julgo nevrálgica, é o calcanhar de Aquiles dessa questão, é que os legisladores humanos, eles sempre chegam atrasados no tempo e no espaço. Ou seja, a sociedade adota uma prática que se transforma num costume, que se transforma num comportamento e que acaba virando uma espécie de valor cultural. E esse comportamento sexual, ele é o mecanismo para a gravidez. E essa gravidez indesejada, por esses vários fatores que eu acabei de mencionar, leva uma mulher, ou leva uma família, ou leva o Estado, ou leva uma sociedade a optar pelo aborto como uma solução para o problema. Então, a sociedade e os legisladores acabam entendendo que a maneira de resolver esses problemas é com uma ação legalizada.
Então vamos legalizar o assassinato de uma pessoa para corrigir os muitos problemas que foram construídos ao longo dos anos. Normalmente uma lei, ela acontece depois de 20, 30, 40 anos. Aí então que os legisladores, eles vêm, observam o comportamento da sociedade e eles identificam que aquele comportamento errado, equivocado, imoral, criminoso, ele está sendo danoso para a sociedade. Então agora nós vamos criar uma legalização desses atos criminosos da sociedade para que uma nova percepção de que está tudo ajustado, legalizado, moralmente aceito pela sociedade. Então veja, os legisladores estão chegando atrasado para resolver o problema. E é aqui que eu quero trazer uma das soluções. Primeiro, nós voltarmos para Deus e entender que quando Deus estabelece a sua lei, Ele vem para nos prevenir, Ele vem agir antecipadamente para que nós não incorramos nesses erros, para que a sociedade não cometa esse tipo de crime. E aí sejamos livrados desse sofrimento, desses males, dessas maldições. Então, eu quero trazer para você essa discussão. Então, quando Deus vem, Ele dá a sua lei, Ele vem dar a sua lei para ordenar, para organizar a nossa vida e nos livrar de pecar contra Ele e de pecar também contra o nosso próximo. Então, o que a palavra de Deus, então, nos diz? Para Deus, a vida humana, ela é sagrada. E isso vale para um bebê que ainda está no útero. O lugar que Deus projetou como abrigo seguro para uma criança se desenvolver é o útero da mulher. E a palavra de Deus estabelece regras para a gente tratar desse assunto. Existem duas maneiras que Deus pensa sobre a vida de uma criança que ainda não nasceu. Uma é a lei clara, explícita, e a outra é a nossa consciência. Por exemplo, a lei que Deus deu à nação de Israel no passado e a consciência que Ele nos deu. A lei dizia que se uma pessoa ferisse uma mulher grávida, o bebê morresse, essa pessoa seria julgada e talvez tivesse que pagar com a própria vida. Êxodo capítulo 21, verso 22. Mas antes de tomar uma decisão, os juízes analisavam as intenções do assassino e as circunstâncias envolvidas ali, conforme Números capítulo 35, verso 22. Em segundo lugar, Deus nos deu a consciência. Quando uma mulher ouve o que a sua consciência diz a respeito da vida do bebê na sua barriga, a sua consciência fica tranquila. Quando o homem sabe que a sua companheira está grávida, a sua consciência também vai pesar sobre esse assunto. Então, a segunda coisa que eu quero chamar a atenção é a seguinte, que uma das soluções é de que a sociedade brasileira faça uma revisão sobre a propaganda da promiscuidade sexual nos meios de comunicação e nas multimídias que nós temos em nosso país. Então essa é uma questão fundamental, o que Deus pensa, né, e o que nós podemos fazer como sociedade brasileira. Agora, e você? Já fez um aborto? Você, mulher, já fez um aborto? Você já participou disso? Você, meu amigo, já incentivou sua namorada, sua noiva, sua esposa ou uma outra pessoa a fazer o aborto? O que a Bíblia diz? O que Deus fala sobre isso? Jesus mostrou o ponto de vista de Deus sobre o assunto quando disse o seguinte: eu não vim chamar os justos ao arrependimento, eu vim chamar os pecadores. Então, quando nos arrependemos de verdade e pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa. Deus perdoa até erros gravíssimos, conforme Isaías capítulo 1, verso 18. O Salmo 51, verso 17 também diz o seguinte: um coração quebrantado e esmagado, compungido, Deus não rejeita. O apóstolo João, escrevendo a sua carta no capítulo 1, verso 9, ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto,
Quando uma pessoa se arrepende e busca a Deus em oração, Deus dá a essa pessoa uma consciência limpa e a paz interior. Portanto, meus queridos amigos, a minha posição e a minha opinião é de que o aborto é crime. E nós temos muitos outros meios de salvar e de cuidar de uma criança, mesmo que ela veio ao mundo de forma indesejada. O meu desejo é que Deus te abençoe e ilumine o nosso país, os nossos legisladores e a nossa sociedade. E nós nos voltemos para Deus, porque Ele é rico em perdoar e consertar a nossa sociedade.